Olá, meus irmãos, que o Senhor mesmo nos guarde, nos abençoe e nos proteja nesses dias, como assim tem feito. Que sua graça bendita seja dispensada sobre as nossas vidas para o louvor da sua glória. Que o Senhor, nesse momento, também fale aos nossos corações pela sua palavra para a nossa edificação e fortalecimento no Senhor. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto de Atos, capítulo 16, onde leremos a princípio o versículo 25. Diz assim então a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Fale Deus então aos nossos corações a partir desse momento. Meus irmãos, lendo o texto de Atos, capítulo 16, dos versos 16 a 26, veremos que os acontecimentos que se deram com Paulo e Silas nos mostram claramente que estavam fora do controle deles. Por isso, lendo os versos 16 a 26, para então entendermos o que está por detrás do versículo 25, nós vamos perceber algumas coisas que estavam realmente fora do controle deles. Certamente, meus amados, há muitas coisas que estão fora do nosso controle também, pelo fato que não temos poder e domínio sobre qualquer situação. Isso se estende tanto a mim como a você, ou a tantas outras pessoas, ou tantos irmãos em Cristo Jesus. E isso deve ficar claro, tanto para você como para mim, de forma esclarecedora, no que diz respeito aos acontecimentos que se dão na nossa vida e que foge totalmente ou que está fora plenamente do nosso controle. Eu quero pensar com os irmãos dentro do assunto uma pergunta muito relevante para então focarmos aqui no texto do capítulo 16 de Atos em relação aqui às experiências de Paulo e Silas e também trazendo para nós aqui, para o nosso contexto e para a nossa edificação. Meus irmãos, o que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Guarde essa pergunta no seu coração. A resposta que temos para ela, em primeiro lugar, não perder o controle emocional, comportamental e espiritual. É justamente essa proposta que eu trago olhando para o texto, para o seu contexto, para os acontecimentos que se deram com Paulo e Silas. E diante da pergunta, o que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle, a resposta que eu encontro olhando para esse texto é justamente esta. Não perder o controle emocional, comportamental e espiritual. Falando isso, eu estou pensando no comportamento em relação a Paulo e Silas diante de todos os acontecimentos que se deram aqui, literalmente com eles. Vemos que Paulo e Silas não perderam de forma alguma esses três controles: emocional, comportamental e espiritual. Meus irmãos, nós olhando para o texto, nós vamos perceber claramente que eles foram humilhados publicamente. Versículo 19 e 20 nos traz essa narrativa. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Você percebe que o texto destaca para nós no versículo 19, dizendo: e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então aqui Paulo e Silas estão passando por um momento de humilhação no sentido público. Ou seja, diante de todas as pessoas, porque eles foram levados a um lugar aqui que o texto destaca, a praça. Um lugar público, onde havia muitas pessoas, e ali então eles foram conduzidos, e aqui nós compreendemos sim que é um ato de humilhação, que assim desferiram para com Paulo e Silas. Eles também foram surrados publicamente. Versículo 22 diz assim:
levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Suas vestimentas foram rasgadas e também lhes foram surrados com varas, literalmente. Encontramos estas expressões no texto, percebemos esses acontecimentos que se deram literalmente com eles. Também, eles foram lançados na prisão como criminosos e não como servos de Deus. É o que diz o versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este comportamento em relação à pessoa de Paulo e Silas nos revela realmente, irmãos, que eles foram considerados, eles foram tidos aqui, diante desses acontecimentos, como pessoas criminosas, e não como servos de Deus, como aqueles que estavam fazendo a obra de Deus, anunciando o evangelho neste lugar. E assim não vemos essa consideração de forma alguma com Paulo e Silas, mas muito pelo contrário. Nós vemos aqui uma maneira muito desagradável, uma maneira muito bruta, muito violenta de lidar com esses dois homens de Deus. No entanto, nós percebemos que o texto nos faz essa narrativa e nos chama a atenção e devemos estar atentos para os acontecimentos que se deram aqui com eles, pois eles estavam fazendo a obra de Deus nesse contexto. Eles estavam anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Todavia, se levanta um grupo contra eles de forma muito furiosa. E aí nós percebemos então que em face desses acontecimentos que não são nada saudáveis, percebemos aí a postura desses homens mediante esse tratamento que eles receberam diante dessas pessoas, diante dessas autoridades, certo? Porque fala dos pretores que são aqui governantes do local, mais algumas pessoas que eram envolvidas com tantas coisas aqui que se levantam contra Paulo e Silas. Algo muito relevante aqui nos chama a atenção. Vemos que em nenhum momento Paulo e Silas perderam o controle emocional, comportamental e espiritual. Eles foram maltratados, eles foram desprezados, eles foram humilhados, eles foram surrados, eles foram levados à prisão. Mas em nenhum momento nós vemos nesses homens, desde então, nenhum descontrole emocional, comportamental e espiritual. E todo o texto nos trará esta certeza e esta segurança a respeito de Paulo e Silas. Meus amados, esses três controles na vida dos servos de Deus são determinantes em qualquer contexto, como aqui no contexto de Paulo e Silas. O controle emocional é aquele que mantém o bom equilíbrio em face dos maus tratos deferidos pelos opositores. E aqui nós percebemos, e é nítido, quando realmente o texto destaca o que está acontecendo com eles, e logo nós percebemos o controle emocional que Paulo e Silas tiveram em face desses acontecimentos que vieram contra ele por meio dos seus opositores. Eles tiveram equilíbrio em face dessas situações desagradáveis que foram desferidas contra eles, os seus opositores. Controle emocional. Eles foram perseguidos e mesmo diante de uma situação que fugia do controle deles, eles manteram controle emocional. O controle comportamental também é visível em relação a esses dois homens de Deus. E isso nós passamos a considerar, pois quando pensamos sobre o controle comportamental, é aquele que envolve equilíbrio em momentos de confronto e afrontas de todo tipo. Você percebe que eles foram realmente aqui
confrontados e afrontados de diversas formas. Desde o ato de humilhação na praça pública, desde o ato de rasgar suas vestes e de também chicoteá-los, de surrá-los literalmente. Mesmo assim, eles mantêm este equilíbrio comportamental neste momento de confronto e afrontas que veio sobre eles. E assim, então, nós percebemos no texto, mediante a narrativa do texto e até mesmo mediante o próprio comportamento deles. Também, o controle espiritual se manifesta em todos os contextos da vida, trazendo aos servos de Deus a certeza que Ele é Senhor da situação. Paulo e Silas não perderam de forma alguma essa sensibilidade espiritual, esse tato espiritual, de saber que todas as circunstâncias que estavam demandando contra eles, eles tinham a plena convicção espiritual em seus corações, que Deus, que o Senhor, Ele continuava sendo o Senhor da situação presente. E aqui nós percebemos, amados, essas três manifestações em Paulo e Silas, mediante todos os acontecimentos que estão se dando contra eles. Eles estão tendo um comportamento que realmente nos chama a atenção. Um comportamento em que eles não revidam, em que eles não vão de forma alguma devolver da mesma moeda o tratamento que eles estão sofrendo por meio dos seus opositores. Eles se mantêm naquela posição de servo. Aqueles servos que dependem do seu Senhor, que esperam do seu Senhor uma direção, que esperam do seu Senhor um livramento adequado para esta situação. E aí, amados, nós percebemos que essas três características, essas três manifestações de controle, elas são indispensáveis para a vida de todos os filhos de Deus. Não somente para Paulo e Silas, não somente se limita a ele essas três manifestações de controle no sentido emocional, comportamental e espiritual. Eles estavam dentro de um contexto que houve uma perseguição contra eles, por meio daquilo que eles estavam fazendo, por meio do bem que eles estavam proporcionando, por meio da palavra que eles estavam pregando e anunciando neste lugar. E homens avarentos se levantam contra eles porque estavam vendo o seu lucro indo ao abismo, porque Paulo e Silas haviam feito um grande bem a uma jovem que era usada por esses senhores para trazer lucros para eles. Depois que veio o seu lucro desfeito, eles se levantam com grande ímpeto para acusá-los de coisas que não eram verdade, de coisas que não condizia com a vida desses homens de Deus. Então, meus amados, diante desse contexto brutal, diante desse contexto de perseguição, diante desse contexto de opositores, intrigantes, homens avarentos que se levantaram contra eles, fazendo acusações sobre o que eles estavam pregando, sobre o que eles estavam proclamando e usando até mesmo contra eles inverdades. Mesmo assim, mesmo diante de todos os acontecimentos, de todas as situações que se deram contra eles, eles tiveram o controle emocional, comportamental e espiritual no decorrer desses acontecimentos. Isso muito nos ensina, isso muito nos estimula, isso muito, irmãos, traz para nós que em momentos em nossas vidas, em experiências em nossas vidas, nós devemos exercer também, sempre que tivermos a oportunidade para tal, seja no campo favorável ou desfavorável, quase sempre no campo desfavorável, nós devemos também manifestar controle emocional, comportamental e espiritual para a glória e para o louvor de Deus. Principalmente quando formos perseguidos por causa do Evangelho, por causa da nossa fé, porque era o contexto que estava se dando com eles, era por causa da fé deles, por causa do Evangelho que eles estavam pregando, por causa da obra missionária que eles estavam executando.
Eles nos ensinam também, meus amados, que em meio a situações difíceis que você e eu passamos, enfrentamos, até mesmo opositores que pode ocorrer e acontecer a qualquer momento, nós como servos de Deus, nós devemos manifestar essas virtudes, nós devemos manifestar realmente esses três controles que são indispensáveis em momentos de perseguição. Controle emocional, comportamental e espiritual, com certeza, fez toda a diferença na vida de Paulo e Silas, fará toda a diferença na sua vida, na minha vida, para o louvor e para a glória de Deus. Concluímos afirmando que Paulo e Silas tiveram controle emocional, comportamental e espiritual, mesmo quando as coisas estavam fora do controle deles. Todos os acontecimentos aqui estavam fora do controle desses dois homens, desses dois servos de Deus. No entanto, nós percebemos que eles não deixaram de expressar esses controles nesse exato momento, nesse contexto, porque assim, irmãos, eles queriam agradar a Deus, mesmo diante de uma situação desfavoráveis a eles. Totalmente desfavorável. Mas assim eles se expressaram, assim eles se manifestaram, e assim nós devemos fazer também no nosso contexto, no nosso tempo, na nossa experiência, quando assim vier contra a sua vida e contra a minha vida. O que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Nós vemos aqui, a resposta é não perder o controle emocional, comportamental e espiritual, pois foi desta forma que Paulo e Silas se manifestaram, se comportaram, e assim nos ensinam esses valores que são indispensáveis em um momento difícil. Meus amados irmãos, que essas virtudes também devam estar presentes e ativas em nossas vidas para que tenhamos equilíbrio quando as coisas estiverem fora do nosso controle. Que tenhamos realmente essas virtudes emocional, comportamental e espiritual quando as coisas estiverem totalmente fora do nosso controle. Meus queridos, quem nos dá a capacidade emocional, comportamental e espiritual é o Senhor mesmo, através do seu Espírito, através da sua palavra. Paulo e Silas, eles não tinham de forma alguma essas capacidades ou esses controles nato em si mesmo, mas eles dependiam de Deus para assim manifestarem e mostrar realmente quem era Senhor e quem era aquele que estava sobre as suas vidas e conduzindo as suas vidas. Assim seja com cada um de nós. Assim seja com a sua vida, com a minha vida. Que nós possamos realmente, em momentos que está fora do nosso controle, nós possamos exercer com habilidade, com dependência de Deus no seu espírito, controle emocional, controle comportamental, controle espiritual para a glória e para o louvor de Deus. Meus amados, Deus nos abençoe até aqui com essas palavras. Que Ele mesmo nos faça capacitados para tal, e nos dê a destreza para tal, e nos dê a habilidade para tal. Paulo e Silas tiveram uma oportunidade em uma situação adversa, difícil. Em algum momento da vida nós vamos passar por uma situação adversa, por uma situação difícil, por opositores que se levantarão contra nós. E aí devemos nos comportar como assim se comportaram Paulo e Silas, para a glória e para o louvor de Deus. Essa primeira parte da mensagem eu paro por aqui e depois darei continuidade logo mais à noite para a nossa edificação e para a conclusão desta mensagem olhando para o versículo 25. Deus nos abençoe em Cristo, Deus nos guarde, nos fortaleça para seu louvor e glória. Forte abraço e até breve para a glória de Deus.